Tudo belezinha? Tudo belezinha. Quero falar com vocês a respeito do Renato Portaluppi. Eu hoje passei muito tempo na estrada e ouvindo rádio e debates e a parte da manhã acompanhando debates também no YouTube, é claro, meio-dia uma sempre, né? O debate raiz com Meneghetti, Fabiano Baldasso, Bagé, JB, enfim. E todos os debates, todos os programas esportivos falaram do mesmo assunto, Renato Portaluppi. Aí eu fiquei pensando, mas o Renato perdeu o Clássico Grenal e é assunto em todos os debates, em todos os programas de esporte, no rádio, na televisão, no YouTube, nas redes sociais, enfim, e perdeu o Clássico Grenal. Ele é assunto pela entrevista coletiva que ele não deu. O Renato é um gênio. Perdeu o Grenal para um time que tinha sido eliminado pelo Fluminense na Libertadores da América. Ele fez substituições mal feitas, com Natan de novo, com Galdino, né? E aí eu fico pensando, o Renato não deu entrevista coletiva, saiu para o Rio de Janeiro às 9h30 da noite, pegou o voo, a direção ficou esperando pelas explicações do Renato, o presidente Guerra deixou bem claro que desde o roupeiro até o presidente, todos ficaram esperando pelas explicações do Renato na entrevista coletiva, e o Renato foi para o Rio de Janeiro jogar aquele futevôlei, tomar aquele chopp, né? Disse que tinha um compromisso, né, na segunda-feira pela manhã, mas tinha voo segunda-feira às 6 da manhã. Ele tinha grana para também, teria grana para pegar um jato particular, enfim, né? Não ficou bem explicada a saída do Renato para o Rio de Janeiro, mas enfim, ele foi assunto, está sendo assunto porque ninguém sabe o que pode acontecer na quinta-feira quando o Renato voltar. Será que o Renato vai aceitar o que o presidente falou abertamente para a imprensa, que ninguém entendeu a saída do Renato? Enfim, ninguém sabe o que pode acontecer na quinta-feira. E o pior, se o Renato chega e pede demissão, vai ser muito pior para o Grêmio, e o presidente admite isso, o presidente Guerra admite isso. Se o Renato chegar e ficar bravo com o presidente, foi para a imprensa falar o que ele falou, que desde o roupeiro até o presidente, todos esperavam, todos no Grêmio esperavam pelas explicações do Renato na coletiva, que ele não deveria ter ido para o Rio de Janeiro da maneira que foi. Se o Renato chega a ficar bravo com isso e pede demissão, a situação vai ser pior para o Grêmio. E não para o Renato, talvez. Enfim, o Renato se colocou numa situação no Grêmio, com estátua e com o gol que ele fez no Mundial, que ele é diferente, é completamente diferente. Saiu da maneira que saiu, o presidente foi a público criticar, e agora todo mundo tem medo que ele vá pedir demissão. É um gênio. O Renato é realmente uma figura completamente diferente no futebol. Enfim, eu lembro o técnico Cudê, eu estava frequentando a Zona Mista sempre, depois das transmissões, até mesmo fora de Porto Alegre ou em Porto Alegre, e acompanhando no canal do Baldasso as coletivas do técnico Cudê, e as palavras se arrastavam, principalmente depois da eliminação contra o Fluminense. Imagina um técnico de futebol ir para uma entrevista coletiva com toda a imprensa, depois de ser eliminado pelo Fluminense da maneira que o Internacional foi, no Beira-Rio, depois de tudo que a torcida fez durante todo o dia na quarta-feira da semana passada. E o técnico precisa ir à entrevista coletiva, dar a sua versão, as suas explicações, o que ele achou, enfim. Pode nem ter achado, porque na entrevista coletiva, como toda a torcida, a imprensa, enfim, ficou sem explicações para o que aconteceu. O Internacional, dividindo os dois jogos do Maracanã e do Beira-Rio por 8 partes, o Internacional foi melhor que o Fluminense em 6 partes e acabou sendo eliminado pelo fato de Ener Valencia ter perdido gols e o Cano não perdoar. O Cano, quando a bola chega nele, ele coloca na rede. Enfim,
mas o técnico vai lá. E as palavras se arrastam, não tem o que falar. Ainda ninguém entendeu o que aconteceu em Internacional e Fluminense. Mas, enfim, o técnico tem obrigação de dar explicações na entrevista coletiva. É assim com todos, menos com o Renato. Mas, agora, todos têm medo que o Renato vá pedir demissão. E aí vai ser pior para o Grêmio. É ou não é? Uma figura diferente, completamente diferente, o Renato, para o clube, né, para o Grêmio, de maneira que ele faz o que ele faz, mas o Grêmio tem medo que ele vá embora. E se ele for embora realmente, faltando 1 mês e meio para terminar o Campeonato Brasileiro, o Grêmio, que é terceiro colocado, vai ser muito pior para o Grêmio. É isso, meus amigos. É isso. Renato Portaluppi é assunto nesta terça-feira. E eu, é claro, estou falando sobre ele também. Quero convidar vocês a me fazer inscrição, me seguirem, eu ia dizer, mas fazer inscrição no meu YouTube, Real Paulo Brito também. Quero fazer uns conteúdos especiais. Claro que não transmissão de futebol, estou muito feliz com o canal do Baldasso, que é uma potência e o homem é um gênio. Mas eu quero fazer mais entrevistas, comentários no YouTube Real Paulo Brito. Vá lá, faça sua inscrição e dá essa moral aí pro Paulinho. Belezinha? Vamos falando. Me acompanhe também nos stories, hein? Feito. Boa noite para você.